graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem, em especial os irmãos da Igreja Batista Nacional Peniel, em Tambaú, da qual eu pastoreio. Mais uma vez, quero trazer aos vossos ouvidos, para que vá ao coração de cada um, a mensagem da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, no capítulo 3, verso 23 em diante. E como tema dessa mensagem, queremos falar a luta contra o vírus do pecado. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mas antes de começarmos a pregarmos, vamos adorar o Senhor. Você tem a oportunidade agora de adorar a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Pena da desobediência de Adão no jardim do Éden, pecando contra Deus, este mal chamado pecado foi herdado por todo o gênero humano. Porém, Deus Pai, quando criou a humanidade, deu poder de escolha. E esse poder de escolha dado à humanidade é chamado de livre-arbítrio. Sendo assim, na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22, está escrito assim, ó, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz: abstende-vos de toda forma do mal. Em outras traduções vai dizer: fugir da aparência do mal. Então, isto nos recomenda a fugir da aparência do mal. E este não é outro senão o pecado. Mas o que é pecado? Pecado é desagradar a Deus, errar o alvo daquilo que Deus tem para a humanidade, que é a santidade, contrário ao pecado. Por isso, Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13 ao 16, Pedro escreve dizendo assim, capítulo 1, verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amodeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós,
mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, isto é o que está escrito, para que fôssemos salvos do pecado. Jesus se entregou, e aqui nos fala a respeito disso, da santidade. A humanidade vai na contramão da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a humanidade esteja em santidade. Para isso, Cristo se manifestou, para que fôssemos salvos do pecado. 1 Timóteo, Paulo escreve, dizendo da seguinte maneira, no capítulo 1, verso 5, verso 15: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo fala a respeito disso. Mas se nós voltarmos ao verso 14, diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Porque fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, como falávamos na pregação outrora, dos dias que estamos vivendo, há uma preocupação imensa contra o coronavírus, mal decorrente do século, mas me faz lembrar que foi assim com o tifo, com a febre amarela, com o sarampo. Todos estes os cientistas acharam a vacina. Eles foram guiados por Deus e acharam a vacina certa para a cura. Certamente irão, mais uma vez, guiados por Deus, acharem para o coronavírus esta cura. Esta cura. Porém, para o vírus do pecado, que mata em grande escala, já existe uma vacina não descoberta por cientistas, mas pelo próprio Criador de todos. Quem é este? Deus. E esta vacina é Jesus Cristo, pois Ele levou, através do seu sacrifício, o nosso pecado sobre si. Isto já havia sido muito antes dele vir profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, que diz assim, irmãos, Isaías 53, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e quem sabe o que padecer, como um de quem os homens se escondessem o rosto. Era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava-se pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora, diante disto, desta profecia, e que se cumpre, porque João diz que o verbo que se fez,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita. Aquilo que era a profecia, aquilo que era a palavra, se fez carne. Jesus encarnou e viveu como homem, 100% homem, 100% Deus, nesta terra, pagando o preço pelo nosso pecado. Agora, que armas haremos contra o pecado? Que armas haremos nesta luta contra o vírus do pecado? Que armas haremos contra o pecado? Eu te digo, meu querido irmão, a fé em Jesus Cristo de Nazaré. A fé em Jesus Cristo de Nazaré. Não vemos a Jesus. Você olha para um lado e não vê Jesus. Porém, temos a convicção de que Ele está conosco e com certeza nele esperamos. A palavra de Deus em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz que fé é isto. No capítulo 11 de Hebreus, ele diz que fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Convicção temos de que Cristo está conosco. Esperamos nele. A fé no seu sacrifício, na sua entrega como cordeiro pela expiação do pecado, nos faz ser agradável diante de Deus. Ainda nesse capítulo 11 de Hebreus, no verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. A necessidade de pôr a nossa fé em ação na pessoa de Cristo Jesus. E agora, cheio de fé, que eu sei que você tem, cheio de fé, neste que tomou sobre si o nosso pecado, Jesus Cristo, devemos nos arrepender. Pois esta foi a resposta do apóstolo Pedro para aqueles que lhes ouviam e queriam saber o que fazer. Capítulo 2 de Atos, Pedro faz um grande discurso, e quando ele termina seu discurso, aqueles que os ouviram disseram assim: ouvindo eles estas coisas, verso 37 do capítulo 2, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sede batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outra é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para que quantos ao Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havia um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas me chama a atenção que era uma multidão imensa. Podemos dizer mais de 5.000 pessoas, 6.000, 10.000. Mas somente 3.000 pessoas arrependeram-se naquele dia. Arrependimento virá quando reconhecermos que somos pecadores. Quando nós reconhecermos nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, que erramos para com Deus. E agora, diante disto, vamos deixar tudo o que temos feito de errado e buscarmos em Cristo uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, diz assim, irmãos, para a nossa edificação. No 2 Coríntios, capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e as que se fizeram novas. Aqueles que estão em Jesus Cristo, pela fé, arrependeram-se
deixar aquela vida de outrora, aquela vida errônea, aquela vida vivida pela obra da carne, para viver agora pelo fruto do Espírito, diz que as coisas velhas passaram, e esse tudo se faz novo, porque estás na presença de Cristo, porque ele está em Cristo e Cristo nele. Então, uma nova criatura, porque também está escrito no capítulo 4 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, verso 22, e diz assim: por isto, e diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar, acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente o que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, passivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Sede, capítulo 5, verso 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, irmãos? Então, nessa nova vida, aplicaremos isto, e assim sendo justificado em Cristo Jesus, gozemos paz com Deus. Justificados em Cristo Jesus, gozemos paz com Deus. Porque também em Romanos 5, no capítulo 5, verso 1 e 2, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E com isto, recebendo a vida eterna. Se você passar mais um capítulo, que é o capítulo 6 de Romanos, no verso 22, está dizendo assim, olha, irmãos, verso 22, agora, porém, libertos do pecado, transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluímos dizendo: abra o teu coração. Não feche o teu coração. A palavra do Senhor diz que Cristo está à porta, se abrir, Ele ceará contigo. Por isso, abra o teu coração. Confesse a Jesus Cristo como teu Senhor e único e suficiente Salvador. E vença o pecado. Porque, sendo assim, passarás do pecado para a salvação. Pela graça. Quero encerrar com o texto de Efésios, no capítulo 2, tão maravilhoso, que diz assim, aleluia, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou,
Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Encerrando assim, eu te convido a inclinar a tua cabeça para junto orarmos ao nosso Senhor. Deus de infinita bondade, de graça e de misericórdia, estamos aqui mais uma vez, no nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus, o qual somos templo seu, para sim agradecer por mais este dia, pelo sopro de vida, pelas bênçãos sem medida, a bênção salvífica que o Senhor derramou, a bênção, a graça comum também derramada sobre toda a terra. Assim, Senhor, mais uma vez pedimos o livramento, assim mais uma vez pedimos em prol da vida de toda a humanidade, Senhor, o consolo na vida daqueles dos familiares dos que pereceram, meu Pai, mas também te pedimos que a fé possa nascer, possa brotar neste coração que ainda não te conhece, para te confessar Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, porque diz a tua palavra que se com a boca confessares e com o coração crer, no nome de Jesus será salvo. Assim, Senhor, nós pedimos, abençoa-nos. Amém. Amém. Então, estaremos na próxima oportunidade trazendo mais uma mensagem. Que o amor de Deus, a consolação gloriosa do Espírito Santo e a graça sobre graça de Jesus permaneça eternamente em nossas vidas. E você que recebe, diga amém. Glória a Deus.